Olá pessoal, eu sou a Camila Shinoda e como eu coloquei algumas semanas atrás no Instagram, hoje eu vou gravar um vídeo sobre choque cultural. Eu coloquei uma enquete algumas semanas atrás no Instagram, nos meus stories, perguntando quem já tinha ouvido sobre choque cultural, quem já tinha ouvido falar, sabia o que era. A Safira tá derrubando as coisas no micro-ondas. Mas enfim. Então eu perguntei quem conhecia, quem já tinha ouvido falar, e entre sim e não, 60% respondeu que não, nunca tinha ouvido falar, e 40% sim. Até tirei um print. Eu não consegui gravar antes, gente. Feliz ano novo, feliz 2019. Nós tivemos uma semana de folga aqui no Japão, só que a gente acabou viajando e tal, e eu só consegui gravar o vídeo agora. Eu andei pesquisando algumas coisas no YouTube e alguns artigos na internet. No YouTube eu vi que o pessoal expõe o choque cultural de forma mais ampla. Por exemplo, diferenciando a parte de alimentos, de idioma, de clima, assim, no geral. O vídeo que eu quero gravar é mais focado na área escolar, no que aconteceu comigo, com meu irmão e com colegas meus que passaram por essa experiência de mudança de país, de vir do Brasil pro Japão, depois do Japão pro Brasil e ficar nisso. Para quem não sabe, o choque cultural, ele é uma mudança brusca psicológica, talvez seria assim. Eu nunca pesquisei a parte teórica, mas, bom, os psicólogos, se alguém souber e puder ajudar, eu agradeço. Mas é uma mudança que acontece no nosso psicológico, é tipo um choque. São os sentimentos, as emoções que variam de acordo com as novas experiências que você está tendo. Então, por exemplo, eu vim para o Japão com 6 anos de idade. Eu nunca tinha vindo antes para cá. Eu não sabia uma palavra de japonês, eu nunca tinha estudado em uma escola japonesa. O clima para mim era novo, era frio, as pessoas são diferentes, tanto fisicamente como de forma comportamental. Tudo era novo. Então, geralmente, quando o indivíduo sai da cultura dele, ele tem contato com novas culturas, com uma nova cultura por um tempo prolongado, ele sofre esse choque cultural. Não é o caso de talvez uma viagem que você faz de alguns dias. Talvez isso não seja um choque cultural. É que eu não pesquisei a teoria sobre isso. Mas eu quero me ater ao que eu passei e também deixar como um alerta para os pais que têm filhos. Eu não tenho filhos, mas eu vou falar como filha, de acordo com as decisões que os meus pais tiveram de ficar mudando de país várias vezes. Não é uma crítica, eu sei que os meus pais sempre quiseram fazer o melhor para nós, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também. Minha mãe não trabalhou em fábrica aqui no Japão, mas ela cuidava de crianças, ela fazia pães, bolos, coisas caseiras para vender, para ajudar no orçamento. Meu pai, ele sempre ajudou os meus tios a cuidarem da igreja. Meu tio era pastor, meu pai auxiliava ele. Depois meu pai se tornou pastor, mas ele continuou trabalhando em fábrica. Ele não ficava só dependendo da igreja e tal. Para vocês entenderem melhor, eu vim pela primeira vez ao Japão com 6 anos. Eu nasci no Brasil, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estudei em uma escola até antes da primeira série, acho que era Reino do Saber. E depois fui para a escola adventista, aí já sofri uma primeira troca de ambientes de escola. Alguns meses depois, os meus pais vieram para o Japão. Aqui no Japão, chegando, eu fiz 7 anos em Guma, a gente foi morar com os meus tios. Depois viemos para Nagano, Ueda, onde eu moro agora de novo. E eu entrei na escola japonesa com 7 anos. A segunda e terceira série eu estudei aqui no Japão, na escola japonesa. Quando eu entrei, eu não sabia falar nada em japonês. Eu não fui preparada, eu não fiz um cursinho para aprender o idioma. Eu já entrei de cara numa cultura, no meio de um monte de criança totalmente diferente das brasileiras, assim. Aqui no Japão é tudo regradinho, as crianças são extremamente educadas, elas me acolheram muito bem. A comida era na escola, eu tive contato com a comida japonesa na escola, assim, eu tive um mês para me adaptar a comer de hashi. Eles liberaram o garfo para eu comer durante um mês, mas eu tinha que aprender a comer de hashi.
Quando eu entrei na escola japonesa, eu sabia falar 3 palavras, que era, acho que arigato, gomi e gomen nasai. Arigato é obrigado, gomi é lixo. A minha mãe ficou muito preocupada com a questão, assim, de jogar lixos aqui no Japão, porque é tudo muito sistematizado. É plástico no plástico, queimáveis nos queimáveis, etc, etc. Não pode misturar nada disso. Então eu sabia falar arigato, lixo e gomen nasai, que é me desculpe. Aqui no Japão, qualquer coisa a gente pede desculpa, é muito comum. Então, a segunda e terceira série na escola japonesa. Quando eu tava me adaptando ao idioma, quando eu tava pegando o jeito com a clássica aqui no Japão, desde pequenos, a gente faz apresentações na frente de todos os alunos. Em média, as salas têm de 20 a 30 alunos, depende da quantidade de alunos que a escola tem. Na minha, acho que na época eu estudava no Higashi Shogako, era 28 alunos. Então aí eu comecei já a apresentar trabalhos em japonês, né? Não tinha mais dificuldade com 1 ano e meio de estudo. Só que os meus pais tiveram a ideia de voltar pro Brasil. Então nós fomos pro Brasil, ficamos 8 meses. Aí eu já entrei de cara, assim, no idioma português, é claro, né? Já entrei de cara na 4ª série. Os alunos, nós éramos em 4, era uma escolinha pequena. Era eu, mais uma menina e 2 meninos. Graças a Deus, a professora foi extremamente compreensível, a professora Vera Nilza. Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por ter me ajudado. E também os meus colegas, eu conheci os 3 da época do prezinho, lá de Dourados, e a Mariana Monção, ela me ajudou demais, gente. Deus, assim, foi tão bom que ele colocou sempre pessoas para me ajudar nessas adaptações, né? Para vocês terem noção do choque que eu levei, eu já sabia, fui alfabetizada no Brasil, já sabia escrever em português. Só que chegando na escola, eu fiquei 1 mês travada sem conseguir escrever em português. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não conseguia escrever. E nessa época eu já dominava o japonês e o português, claro, porque eu já tinha estudado alguns anos no Brasil. Então a gente entrava de cara na série que a gente tinha que entrar, na série respectiva da nossa idade. E então eu me via, assim, caindo de paraquedas num lugar que eu tinha que dar conta do idioma, do conteúdo, tirar nota, porque no Brasil a gente reprova, né? Aqui no Japão a gente não reprova até o Chugaku Sanense, que equivale à 9ª série do Brasil. Então, assim, tudo totalmente diferente. E aí logo, quando eu tava me readaptando ao idioma português, às matérias brasileiras, meus pais voltaram pro Japão de novo. Então, a 5ª e a 6ª série eu fiz aqui no Japão. Aí eu não fui pro Higashi Shogako, que é a escola que eu estudei a 2ª e 3ª série. Eu vim pra escola que fica a 1 quilômetro daqui da minha casa agora, que é o Kamishina Shogako. Essa escola é primária, né? Aqui no Japão é dividido entre prezinho, primária, como que eu posso dizer, ginásio, será? Bom, em inglês seria Junior High School e depois a faculdade ou o curso técnico, né? Gente, essa feira não colabora. Do Kamishina Shogako, que eu fiz a 5ª e a 6ª série, eu tive dificuldade de novo em me adaptar com o idioma, porque eu tinha que me adaptar de novo à linguagem, as matérias que as pessoas estavam tendo, que os meus colegas estavam tendo, meus novos colegas. Eu tinha que me relacionar com novas pessoas, meus professores eram novos. E um agravante que aconteceu foi que no Kamishina Shogako eu sofri muito bullying, eu e meu irmão. Nós 2 sofremos muito ijime. Na época, isso faz o quê? Faz uns 15 anos. Eles não gostavam de estrangeiros, tinham poucos estrangeiros na escola. Onde eu estudava no Higashi Shogako, que quando eu era pequena, lá tinham vários estrangeiros, né? A escola era mais preparada para receber estrangeiros e tentar incluí-los. No Kamishina Shogako, não.
Então, depois que a gente chegou, que eles foram criar uma classe meio que de adaptação para estrangeiros, que era tipo um reforço, mas na verdade não ajudou em nada. Era só tipo um escape para ter matérias menos difíceis. Na escola eles começaram a me perseguir, falar que era para eu voltar pro meu país. Eles ficavam tirando sarro do meu cabelo, do meu rosto, do meu olho, do meu queixo, que tem esse negocinho assim. Ele fala aqui no Japão Ketsuago, tipo, queixo bundinha. Eles ficavam tirando sarros. Quando eu tinha dificuldade em apresentar trabalhos, eles ficavam zoando. E assim, a professora via e ela não falava nada. E para piorar, eu escondi a questão do bullying do Edmir dos meus pais. Eu sofri 3 anos de bullying calada. Quando eu saía da escola, alguns meninos ficavam esperando, eles tacavam pedras na época de neve. A neve cai, congela, vira pedras de gelo, eles tacavam em mim. O caminho a gente faz da escola até em casa a pé. Eles ficavam me perseguindo, ficavam xingando, ficavam zoando, ficavam correndo atrás e tal. E o mesmo acontecia com meu irmão. Nós éramos de séries diferentes, nós temos 2 anos de diferença de idade. E às vezes eu saía mais tarde, às vezes saía mais cedo. Geralmente o meu irmão saía mais cedo, né? Porque ele era pequenininho. Mas ele também sofria de mim, dos colegas da série dele, né? Então, uma coisa que meio que atrapalhou muito, que marcou muito a gente nessa parte da escola japonesa, foi o Idime. Na época era comum, os professores repreendiam os alunos, eu já apanhei de professor, claro, eu tava colando, né? Tava colando na hora da prova e levei um tapa porque eu tava com a folha de respostas embaixo, né, de kanjis. Essas questões de mudança de país me desincentivaram muito a estudar porque eu nunca estava à altura da minha classe. Eu sempre chegava em um lugar, de repente tinha que me adaptar às pessoas novas, às matérias novas, eu tinha que correr atrás para dar conta, para tirar a nota, para não ser, como fala? Para não ser zombada, para não sofrer zombaria dos meus colegas. Mas não adiantou, sabe? Foi bem ruim mesmo essa questão de ficar trocando de país, de tentar. De ter que de ser obrigado a se readaptar em tudo, a cultura, o idioma, as matérias, as pessoas. E aí eu fiz a quinta e sexta série, me formei no Shogaku aqui no Japão. Depois da sexta série tem uma formatura e você passa pro Chugaku, que é o Junior High School, seria a 7ª série do Brasil. Mudando de escola, né, eu já sofri mais uma mudança de escola. Eram pessoas novas, juntaram 2, 3 escolas em uma escola só. A escola também fica perto aqui de casa. Mudou o nível de Jime. Aí começou a ser por parte das meninas mais velhas daquela escola, que não me aceitavam, ou que não gostavam porque eu tinha cabelo longo, porque meu cabelo é mais claro que as japonesas, porque eu sou muito branca, porque eu gostava de usar brinco, maquiagem na escola japonesa não pode. Não vou me ater muito a essas coisas, senão eu vou esticar demais esse vídeo. Se alguém se interessar por mais sobre a escola japonesa, só deixa nos comentários, que depois eu tento fazer um vídeo explicando melhor. Mas o nível de me mudou. Só que nessa época, na 7ª série, eu tava com uns 12 anos e eu não queria mais saber de estudar. Eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais estudar, e principalmente em escola japonesa. Eu fiquei, assim, muito estressada, comecei a ficar muito revoltada. Aí surgiu a minha fase rebelde, coitados dos meus pais, sofreram pra caramba. Eu dei muito trabalho pra eles. Eu era, assim, Deus que me perdoe, mas um capeta. Um capetinha. Quem me vê hoje não fala que... Não acredita que eu era tão violenta, tão sem noção como eu era quando eu era adolescente. Depois que eu comecei a estudar no Chugaku, na 7ª série,
meus pais resolveram mudar pro Brasil novamente. Então, com 14 anos, eu fui pro Brasil. E aí, eu fui para uma nova escola de lá. Só que nós mudamos de estado. Nós fomos para São José dos Campos, São Paulo. Aí, eu fui para uma escola particular de lá. E graças a Deus, novamente, tinha umas meninas que me ajudaram muito. A Lívia, a Luz, a Andressa. Aconteceu a mesma coisa de eu não conseguir escrever durante um mês, eu não conseguia acompanhar as matérias. Eu estava a professora falar e parecia que eu não entendia nada de português, parecia que aquilo nem era português. Mas aconteceu tudo de novo. Aí depois nós ficamos foi um ano em São José dos Campos, e meu pai novamente decidiu voltar para o Japão. Só que aí o meu irmão batemos o pé, a gente falou que a gente só ia voltar pro Japão com a condição de que nós estudaríamos em escola brasileira. Então aí nos viemos de novo pra Ueda, pra Nagano, e nós começamos a estudar em escola brasileira chamada Pitágoras. Nós começamos a estudar no Pitágoras. Na época, tinha o Pitágoras aqui em Tomichi, que é uma cidade... Era uma cidade vizinha, agora tudo faz parte de Ueda. Nós estudamos um ano e entrou a crise. Começou a crise financeira aqui no Japão, todo mundo começou a ir embora pro Brasil. E a escola daqui fechou e ela passou para Minoa, que é uma cidade que fica acho que 2 horas e meia, 3 por baixo daqui de Ueda. Era isso? Acho que era mais ou menos esse tempo que a gente levava para chegar. Nós estudamos 2 anos, todos os dias, indo e vindo de Minoa para Ueda. E às vezes passava na volta em outras cidades para deixar os outros alunos. A escola tinha um ônibus e tal. E todos os dias a gente perdia, acho que 5, 6 horas ou mais viajando só para se deslocar. Depois de 2 anos, meu pai não tinha mais condições também de pagar a escola, porque a escola brasileira aqui no Japão é muito cara, mais cara que a escola japonesa. Então a gente ficou sem estudar. Então eu comecei a fazer um arubaito no McDonald's e depois comecei a trabalhar na fábrica até que eu decidi que eu queria ir embora pro Brasil para fazer faculdade no Brasil. Eu costumo dizer que eu tenho 3 grandes sonhos, que seriam me formar, me casar e ter filhos. Então, 2 já aconteceram, já me formei em Direito, já me casei, agora falta o ter filhos, e aí ademais ficam os sonhos secundários, que são milhares que nós temos. Mas o objetivo desse vídeo é passar um pouco dessa realidade, desse choque, desse impacto psicológico que a gente acaba passando nessas mudanças de país, principalmente na escola, que é muito mais difícil, né? Imagina você, adulto agora, você, por exemplo, tá fazendo medicina. Você começou a fazer medicina no Brasil em português. Agora, no 2º ano, você vai pra China e você não sabe nada de chinês, só que você vai ter que estudar medicina em chinês, vai ter que acompanhar a sua classe. E aí você fica um ano na China e começa a se adaptar, depois você vai pro Brasil de novo fazer medicina, 3º ano de medicina em português, tendo que acompanhar o 3º ano de uma faculdade. É claro que a faculdade é bem mais puxado, mas é a mesma coisa. A escola é conteúdo, a gente tem que tirar nota no Brasil. Foi bem complicado. Talvez se os meus pais tivessem escutado outros relatos ou pessoas tivessem falado talvez de quanto isso seria prejudicial para nós, talvez eles não teriam ficado trocando de país. Mas o que eu gostaria de deixar de alerta para quem tem filho: não faça isso. É claro que pode ter crianças que têm facilidade de adaptação. É claro que também uma mudança de país, por exemplo, quem mora no Brasil vir pro Japão, se adaptou. Tem muita gente que é super tranquilo, aprende o japonês rápido, consegue acompanhar a turma e acaba se formando, fazendo até a faculdade aqui. Isso é uma coisa. Agora você ficar vindo, dando pausas nos estudos, tipo, trocando de linguagem, trocando de matéria, isso não vira muito, é muito difícil. E essa questão do choque de não conseguir escrever
Eu achava que era só comigo, mas conversando com outros colegas que também cresceram aqui no Japão e os pais levaram pro Brasil, eles falaram que aconteceu a mesma coisa. A gente não sabe explicar, não sei se alguém souber explicar, seria muito bom. Mas a gente não sabe explicar o que acontece dentro da nossa cabeça, porque é assim, é uma coisa tão forte que parece que trava. Parece que o seu cérebro para por um tempo para depois voltar a fluir, sei lá. É uma coisa muito ruim. E em questão ao IDME, ao bullying, se interessar eu faço um outro vídeo específico falando sobre isso, sobre a fase rebelde também. Mas eu gostaria de deixar esse relato sobre o choque cultural, porque eu acho que esse negócio de ficar trocando de país em fase escolar atrapalha demais. Acho que é legal, assim, o pessoal daqui ir pro Brasil passear, mas em época de férias, de forma que isso não atrapalhe, sabe? Porque hoje já se passaram mais de 10 anos e eu vejo o quanto foi prejudicial, o quanto eu tive que me esforçar mais do que as outras pessoas para dar conta e até os meus 16 anos eu detestava estudo, eu não queria mais estudar. Eu não ia bem na escola, eu tirava notas péssimas, eu não queria. Foi num dia que eu parei comigo mesmo pra pensar e decidi que eu tinha que estudar, foi a partir daí que eu consegui me dedicar mais. Mas todo esse contexto, todas essas coisas que a gente foi exposto, prejudicou bastante. Prejudica. Tem gente que fica a vida inteira no Brasil e tem dificuldade na escola. Imagina então você que fica trocando de país, trocando de idioma, trocando de matérias. A matemática daqui é o jeito bem diferente do Brasil. Até hoje não entrou na minha cabeça direito como é a conta de dividir o Japão e o Brasil. Eu já desisti da matemática na primeira vez que eu troquei do Japão pro Brasil. Ali foi o momento crucial para mim. Depois só estudei mesmo para tirar nota porque tinha que passar de ano, mas detesto. Então é isso, gente. Esse é o vídeo sobre o choque cultural. Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem saber mais detalhes de coisas que aconteceram, ou mesmo meu irmão, se ele quiser falar um pouquinho sobre ele, sobre o que aconteceu com ele, sobre o Idme também. Vinícius, se você quiser falar, você pode me mandar o vídeo que eu coloco no canal. E a gente coloca sempre coisas da nossa rotina, de viagens no Instagram, você pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é Camila Shinoda, do meu marido Gabriel, é Gabriel Marchini. Tem uma página no Facebook também, Camila Shinoda. E é isso, até o próximo vídeo.